Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunmannoti Visida Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Bruhatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om Om Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. We are continuing our Wednesday class, regular scriptural class, with the same topic, Introduction to Scriptures. Continuando nossas aulas de quarta-feira sobre a introdução das Escrituras. Blessings is one of the words we often use in our life and seeks the blessings. Todos nós buscamos as bênçãos em nossas vidas e usamos muito essa palavra também. The other word used for blessing is grace. Outra palavra é a graça. Many times we seek the grace of the God or the blessings, but we don't understand that how many blessings we already have. Todos nós buscamos as bênçãos de Deus, mas poucos de nós entendemos quantas bênçãos nós já temos. When we go through the scriptures and keep noticing with a sincere study, we understand that we are already blessed. Quando seguimos estudando as Escrituras, nós entendemos que nós já somos abençoados. Scriptures declare that human birth is because of the blessing of the God. We already have the one of the blessing of the God, the human birth. As Escrituras declaram que uma das bênçãos de Deus é o nascimento humano. Então todos nós já temos essa bênção. In earlier classes, we reflected with scriptural sayings from the Bhagavatam and also the saying of the Shankaracharya, pointing out how this human birth is a great blessing. Na última aula nós falamos citações do Bhagavatam e também do sábio Shri Shankaracharya a respeito dessa bênção que é o nascimento humano. We already have the blessing of the God. Nós já temos. Second type of blessing is the blessing of our parents who gave birth to us. Outro tipo de bênção é a bênção que nós recebemos de nossos pais que deram a nós o nascimento. But this blessing is of the temporal nature. Mas essa bênção pertence à natureza temporal. Why is it every mother or father wishes their child to live long? Cada dos pais quer que seu filho viva o mais longo possível. Live happily. E feliz. And live successfully. E com sucesso. And glorify their lineage. E glorifique seus antepassados. And also they wish their son or daughter should continue your lineage further in this world. E todos os pais querem que os filhos continuem a sua linhagem no mundo. But this is of the nature of the blessing of temporal nature. Essas são as bênçãos da natureza temporal. Every mother and father wishes their child to be with them till their end. Cada dos pais quer que seus filhos fiquem com eles até o final deles. Every mother and father, with the success of the child, they rejoice more. Os pais, eles ficam muito felizes quando os filhos têm sucesso. So why they struggle a lot to bring their child with the right knowledge.
Por isso, eles se esforçam muito para trazer aos filhos o conhecimento correto. But this is of the nature of the temporal nature, this blessing. Mas essa bênção pertence à natureza temporal. The third blessing is of the Guru. A terceira bênção é a bênção que recebemos do Guru. Guru, the moment he initiates the individual into the spiritual path, the entire blessing is already given. We don't realize this. Quando o Guru inicia o discípulo no caminho espiritual, a bênção já foi dada. His blessing is not of the temporal nature, but is of the eternal nature. A bênção do Guru não é da natureza temporal, mas da natureza eterna. Because Guru wishes all the suffering in his life, in the temporal nature, to end once for all. Porque o Guru ele quer que o nosso sofrimento na vida temporal termine de uma vez por todas. So whether a disciple succeeds temporally or not is immaterial. Portanto, ele não se importa tanto se o discípulo sucesso nesse mundo temporal que nós vivemos. But his blessing is that this jiva should attain the eternal life, immortality. Mas ele quer que o discípulo se esforce para alcançar a vida eterna, a vida imortal. So why the Guru is held higher than the parents. Por isso o Guru é considerado como sendo ainda mais elevado do que os próprios pais. So Sri Ramakrishna on January 1st, today celebrated in the Ramakrishna order as the Kalpataru. On that day he blessed, may you be awakened spiritually. No dia 1º de janeiro, Sri Ramakrishna abençoou vários discípulos devotos, dizendo que todos vocês sejam abençoados espiritualmente. The Guru, when he initiates into the spiritual path, he blesses that this jiva may attain eternity, immortality. O Guru então ele quer que o discípulo alcance a imortalidade. Though the human side of the Guru also wishes the disciple to succeed in temporal life, but his nature, his blessing nature is of the eternal. Ele quer tanto no seu lado humano quanto o Guru também deseja que o discípulo seja abençoado. So why the Guru, even during the difficult times of the disciple, he stays and consoles. O Guru sempre consola o discípulo. Because he knows that the individual has to go through a process which is known as karma. Mesmo nos tempos difíceis, porque ele sabe que o indivíduo tem que passar pelo seu próprio karma. To overcome his karma, the spiritual practices are there, and so why he guides in the right way to end the suffering. Para trabalhar os karmas, as práticas espirituais estão lá. Por isso que o Guru ele ensina ao discípulo as práticas para que ele, de uma vez por todas, acabe com o seu sofrimento. So, atyantika dukkha nivritti, once and all, the cessation of the suffering of the disciple. It is what Guru wishes. O que o Guru deseja, então, é a cessação do sofrimento que o discípulo tem. So, all these blessings, the blessing of the God, the blessing of the mother and parents, blessing of the Guru is with us. We have to remember and feel that blessing is with us and feel strong. Então, a bênção do nascimento humano, a bênção do Guru, the last one? Guru, mother and father, and the God. A bênção de Deus, a bênção dos pais, a bênção do Guru, todos estão lá. So we need to remember so that our mind becomes strong, so that it goes through the spiritual practices as told. Nós devemos nos lembrar sempre disso para que a nossa mente fique forte e siga com as práticas espirituais. So, there is a saying in the Tantras, the fourth type of blessing it mentions. Os tantras, as escrituras dos tantras mencionam um quarto tipo de bênção. After blessing Guru, he says, now the mind has to bless you. Ele menciona que a mente tem que abençoar você também. When does this our mind blesses us? E quando é que a mente nos abençoa? When we remember all these three blessings and strive to attain our spiritual perfection through spiritual practice. Ela nos abençoa quando nós nos lembramos das outras três bênçãos e nos esforçamos na nossa prática espiritual. One who respects his mother and father, one who respects the Guru's words, will definitely, by practicing spiritual practices, he will gain the blessing of his own mind. O discípulo, então, aquele que respeita os pais, respeita as palavras do Guru e segue com suas práticas espirituais, certamente ganhará a bênção da sua própria mente. So Swami Brahmananda Ji Maharaj says,
The mind itself, as you progress in spiritual life, it itself will become your guru. Swami Brahmananda dizia que quando você progride na vida espiritual, a sua própria mente torna-se o seu guru. So, the fifth type of blessing is the blessing of the scriptures. O quinto tipo de bênção é a bênção que vem das escrituras. Scriptures, our human life, is in the purview of the scriptural injunctions. The do's and don'ts of the scriptures applies to the human being. Toda a nossa vida é regulada pelos ensinamentos das escrituras. When we correct our spiritual practice according to the scriptural teaching and continue match it, the blessing of the scriptures comes to us. Quando nós seguimos as nossas práticas espirituais de acordo com o que as escrituras ensinam, a bênção das escrituras nos chega. So when a person understands the scriptural sayings, continuing his spiritual practices, quando a pessoa entende os ensinamentos das escrituras e continua com suas práticas, the mind gains a different force. a mente obtém um tipo diferente de força. Because the teachings of the scriptures is of the eternal nature, known as knowledge. Porque os ensinamentos das escrituras pertencem à natureza eterna, o conhecimento eterno. When properly scriptural teachings are understood, this knowledge itself cut all our wrong concepts, the ignorant concepts. Quando entendemos esse conhecimento das escrituras, esse próprio conhecimento elimina os nossos conceitos errôneos. So whenever our wrong concepts are broken, a kind of a joy comes within the mind. One feels joyful, one feels strong. Quando esses conceitos errôneos da nossa mente são eliminados, a pessoa sente uma alegria, sente uma força. So no more that a wrong concept can come back in his life. Esses conceitos errôneos não podem retornar à nossa vida. So you know the truth. Truth will set you free. Se você conhecer a verdade vai libertar. What is truth? As described in the scriptures. As verdades como estão descritas nas escrituras. What does the truth do? It cancels out all the ignorant concepts. As escrituras, o que elas fazem? Elas cancelam todas as noções erradas que nós temos. So he transcends all the erroneous concepts and realizes the higher dimension of oneself. Todas as ideias erradas que nós temos na nossa mente são eliminadas e nós realizamos o conceito mais elevado de nós mesmos. All the time, Guru may not be with us. O Guru pode não estar conosco o tempo todo. All the time, our mind may not cooperate in the spiritual practice. E a nossa mente pode ser que não coopere conosco. But one true friend, scripture is also always there to break our wrong concepts. Mas as escrituras sempre estão lá para quebrar as nossas ideias erradas. And inspire us to go ahead with our spiritual practices. E nos inspirar para seguir adiante. So why? Scriptural studies brings a different force, gives a new attitude to our life. Por isso, as escrituras dão uma nova força, trazem uma nova atitude na nossa vida. So already 3 classes we have discussed about the scriptural importance. Nós já passamos 3 aulas discutindo a respeito da importância das escrituras. In the first class, I try to bring out all the scriptural references. What does the scripture actually teach? Na primeira vez eu falei a respeito do que as escrituras ensinam e quais são as referências das escrituras. How it helps in our temporal life and how it helps us to understand the eternity, what is described in the scriptures. Como elas nos ajudam na nossa vida temporal e na nossa busca pela vida eterna. In the second class, we reflected upon the intellectual side, how to understand it, why scriptural injunctions are upon us, why we should obey them. Na segunda aula nós falamos por que nós devemos entender os ensinamentos das escrituras, qual a importância disso. The essence is, the man is self-conscious. Because of this, scriptures, do's and don'ts applies to only to the human beings, not to other living beings. O ensinamento é que nós possuímos uma consciência espiritual que nos faz que esses ensinamentos aplicam-se a nós. In the last class, I brought out few examples from the life of Swami Vivekananda, how the scriptural sayings, scriptural teachings gave a new force to challenge his life. Na última aula eu citei alguns exemplos na vida de Vivekananda de como as escrituras fizeram com que ele tivesse uma força uma força maior. How it brought a strength of a different kind in his life. Como na vida dele ele obteve uma força diferente. So scriptural reference, the intellectual understanding, logical part of it,
and the examples established in the Swamiji's life we reflected. Então nós refletimos a respeito dos exemplos das Escrituras e como eram aplicadas na vida de Swami Vivekananda. Today I shall try to reflect upon the Vedantic teachings. I shall try to introduce what Vedantic teachings means. Hoje eu vou tentar introduzir o que a respeito dos ensinamentos vedânticos. The Vedas are the foundational scriptures of Hinduism. Os Vedas constituem a principal escritura do hinduísmo. They are the fountainhead of knowledge. Eles são a fonte do conhecimento. And in that, both are there. Knowledge of which teaches us how to live temporal life and also how to attain the knowledge of the absolute truth. Eles nos ensina como viver a vida aqui no mundo e também como alcançar o conhecimento absoluto. The greatness of the Vedas is that it explains about that truth which cannot be known through observation and experiments. A grandiosidade dos Vedas está em que ele nos ensina a respeito de verdades que não podem ser obtidas apenas pela observação. Whatever observations we do, whatever experimental convictions we get, it is all through utilizing the basic structure, mind and senses. So it is objective in nature. Porque tudo aquilo que obtemos por observação são obtidos através dos sentidos, por isso possuem uma natureza objetiva. But the Vedas also describe about that knowledge, how to attain it, which is beyond the perception of senses and mind. Mas os Vedas ensinam, uma parte dos Vedas ensinam a respeito daquele conhecimento, como obter aquele conhecimento que transcende os sentidos e a própria mente. The knowledge which teaches about the absolute supreme consciousness, those knowledge is known as Upanishad. Aquele conhecimento que ensina a respeito da consciência suprema é conhecido como os Upanishads. The Upanishad teachings is also known as Vedanta. Os ensinamentos dos Upanishads também são conhecidos como Vedanta. The conclusion of the Vedas is known as Vedanta. Então a Vedanta é a parte da conclusão dos Vedas. The conclusion of the Vedas means the Upanishads. Upanishads. So Upanishadic teachings teach about that supreme consciousness. Então os ensinamentos dos Upanishads ensinam a respeito daquela consciência suprema. So Vedas are broadly categorized into two types, Karma Kanda and Gnana Kanda. Os Vedas eles possuem uma divisão geral em duas partes, conhecidos como Karma Kanda e Jnana Kanda. The first part of the Vedas, which explains about our actions, do's and don'ts, is known as Vidibhaga or Karma Kanda. A primeira parte dos Vedas, então conhecido como Karma Kanda, explica o que nós devemos e não devemos fazer no mundo. It contains all the rules for our life, for our actions, for our temporal life, how to live better. Como viver melhor, o que fazer de maneira correta nesse mundo. How to live happily by doing certain actions which bring happy results in our temporary life. Que ações devemos fazer para alcançar felicidade. Living according to these rules removes our avid desires, known as vasanas, wrong impressions. Viver de acordo com esses ensinamentos nos ajuda a eliminar impressões erradas do passado. And brings about sukha and shanti, happiness and peace in our temporal life. Vivemos uma vida mais feliz e mais pacífica também. It brings about happiness and peace in our relationships. Nossos relacionamentos também. All our relations go wrong because we cross the limit. Geralmente os relacionamentos não dão certo porque as pessoas não conhecem os limites. When the limits are observed by each one, respecting the other's identity, there will be no conflict. Quando há um respeito da identidade alheia, sempre não há conflito. The society and the relationships in the society between the individuals will bring more and more happiness. Os relacionamentos entre os indivíduos, então, trará mais felicidade. So the do's and don'ts of the scriptures is to make our life happy in this temporary life. As regras das escrituras, então, têm a finalidade de fazer a nossa vida temporal ser mais feliz. Okay. The second part of the Vedas investigates into the yathartha vastu, the source of the existence of each object.
A segunda parte dos Vedas, conhecido como Gyanakanda, investiga sobre a fonte do conhecimento de todos os objetos. It inquires about the real nature of every object in this world. Existe então um questionamento sobre a natureza real de cada objeto existente no mundo. It helps us to understand the underlying reality of the universe and also of our own existence. Essa segunda parte dos Vedas nos ajuda a entender a realidade que está por trás de todo o universo e por trás de nós mesmos. Because all the knowledge in the world about ourselves is obtained through a primary instrument known as mind and through senses. Porque todo o conhecimento que nós obtemos no mundo são obtidos através da mente e dos sentidos. But the knowledge which Vedas is describing is the source of this mind and senses, that is the consciousness itself. Mas a verdade que essa parte dos Vedas declara é a respeito da fonte da própria consciência, which is beyond mind and senses. Que vai além de tudo, So da mente e dos sentidos. the second part of the Vedas, which inquires into the real nature of one's own existence, into the real nature of the universe, is called as Upanishads. Então essa segunda parte dos Vedas, né, Gyanakanda, que tem um questionamento a respeito da natureza real do universo e da natureza real de nós mesmos, também é conhecido como Upanishads. So the Upanishadic teaching is also known as Vedanta. Então esses ensinamentos dos Upanishads são conhecidos também como Vedanta. What is the methodology used to obtain this understanding of that ultimate reality? Qual é a metodologia usada para obter esse conhecimento dessa realidade suprema? The Upanishad says, through the process of neti neti, not this, not this. Existe um processo de negação conhecido como neti-neti, que é não isso, não isso. Because it is the underlying source in which all the objective world appears. Porque a realidade suprema é a fonte que está por trás de todos os objetos. Through this process of not this, neti neti, it discards everything that is not Atman, that is not objective. Então, através desse processo de negação conhecido como neti-neti, há então uma eliminação de tudo aquilo que é objetivo. Finally showing that the Atman itself is the supreme consciousness. Fazendo o praticante descobrir que o próprio Atman é a fonte de toda a consciência. It uses the knowledge in such a way that it cancels out all the knowledge of the mind and the senses. Faz com que o conhecimento da mente e dos sentidos seja obliterado. What remains finally is that which is. O que permanece finalmente é aquilo que é a realidade. That reality is defined by the term Brahman in the Upanishads. Os Upanishads definem essa realidade como o nome sânscrito Brahman. Also another word used is Paramatman. Outra palavra é Paramatma, Supreme consciousness. que significa a consciência suprema. It also points out that the supreme consciousness is the essence of the individual. Os Upanishads também apontam para que essa consciência suprema é a essência do indivíduo. The essence of the individual's existence is because of that supreme consciousness. A essência da nossa própria existência é aquela consciência suprema. So the word used for individual is human being. A palavra usada para indivíduo, então, é o ser humano. The word used for that ultimate reality, supreme consciousness, is supreme being. E aquela realidade suprema é o ser supremo. When we cancel out the adjuncts, the human aspect in the human being and the supreme aspect in the supreme being, what remains is being itself, the total existence. Então, ser humano e o ser supremo. Se você cancelar humano e supremo, vai sobrar apenas o ser. Another common example given is of the space in the universe and the space existing in the pot. Um exemplo, o espaço que existe em todo o universo e o espaço que existe dentro de um pote, por exemplo. The space in the pot is called as pot space. O espaço que existe dentro de um pote pode ser chamado de espaço do pote. The total space which pervades even the pot is called as the total space. E o espaço que permeia tudo, inclusive o espaço que está dentro do pote, é chamado do espaço. Cancel out the word total, cancel out the word pot. What remains is the space. Mas o que existe é apenas o espaço. So when you break the pot space becomes one with the total space.
Suponha que você quebre esse pote de barro, o que sobra é apenas o espaço. These are all ways of using the words to point out that it is the one supreme consciousness in and out pervading. Então, é a mesma consciência que permeia tanto dentro quanto fora. Because of this one consciousness, the individual is being used by a different word called as Atman. Por causa dessa consciência, então, o ser individual é chamado de Atman. The consciousness which is the basis of the universe which we see is called as the Brahman. E a consciência que é a base de tudo que existe é conhecida como Brahman. So the scriptures declare the Atman and Brahman are identical, are one and the same. It is not dual. As escrituras declaram então que Atman e Brahman são a mesma coisa. The space in the pot, the total space are one and the same. Assim como o espaço dentro de um pote e o espaço fora do pote são a mesma coisa. So here the Upanishads are using the words to cut back something which is already exists to make us realize. Os Upanishads então estão So it uses the words in such a way that it cancels out our misperception to reveal the underlying existence itself. Os Upanishads usam as palavras de tal maneira de forma a cancelar a nossa percepção errônea. So Sri Ramakrishna was asked once on this question. Uma vez perguntaram para Sri Ramakrishna: So how one realizes through inquiry within oneself? Como uma pessoa realiza essas coisas espirituais através de um questionamento interno? So Sri Ramakrishna replied, start inquiring about who you are. E Ramakrishna respondeu: comece questionando quem você é. Finally, you will discover that you are he only. Finalmente você vai descobrir que você é a mesma coisa que ele. You will discover that you will be replaced by he, the total consciousness. Você é a mesma coisa que a consciência total. So Sri Ramakrishna says, in course of self-analysis, Ramakrishna diz então que no decorrer de uma autoanálise, because self-analysis is done by using one instrument, that is our own mind. Que é feito usando a própria mente, all the knowledge we gain it through the mind. Todo conhecimento nós ganhamos pela mente. So using the same mind, we start inquiring the source of the mind. Então, usando a mente, nós começamos a questionar a respeito da fonte da própria mente. So the unique capacity of looking within is given to us. We are self-conscious. É uma capacidade única que nos foi dada de olhar para dentro de nós mesmos, porque nós somos conscientes. So Sri Ramakrishna said, in course of self-analysis, when the mind reaches the state of perfect peace, Ramakrishna diz então, no decorrer dessa autoanálise, quando a mente alcança um estado de perfeita paz, there comes the revelation of that supreme consciousness. Nesse momento ocorre uma revelação, que é a revelação da consciência suprema. In the process of self-analysis, when the mind attains the state of perfect peace, there comes the revelation of that supreme consciousness. No decorrer desse processo de autoanálise, quando a mente alcança um estado de perfeita paz, ocorre então a revelação dessa consciência suprema. So the methodology used is through neti neti. A metodologia usada então é a da negação, neti neti. Finally realizing that the source of all the objectiveness is that one unique existence. Fazendo realizar que a fonte de todo o universo é aquela existência. The seers have made the tradition of teaching these Upanishads. Os sábios, eles criaram uma tradição de como ensinar esses Upanishads. So these teachings of the Upanishads are the purifying portions of the Vedas. Os ensinamentos dos Upanishads constituem a parte dos Vedas que são mais purificadores. The teachings which teach about the supreme consciousness is also called as Vedanta, the conclusion of the Vedas. A parte que ensina a respeito da consciência suprema é conhecido também, os Upanishads, são conhecidos como Vedanta. So Vedanta is the science of reality. A Vedanta é a ciência da realidade. Anyone who is eager to know the nature of one's own self can understand the teachings of the Vedanta. Aquele que quer conhecer realmente conhecer a si mesmo, e os ensinamentos da Vedanta se aplicam a ele. Irrespective of caste, color, creed or any religion. Irrespectivo de qualquer diferença de casta, religião. Because Vedanta is a science of reality, a process of inquiry. Porque a Vedanta é um processo de questionamento, é uma ciência. Vedanta is a positive science founded basically on the reason.
A Vedanta ela tem as suas bases na razão and also on the intuition e na intuição and also the universal experience. e na experiência universal. The one who experienced thousands of years can experience now also, can experience in future also. The Vedanta declares. Aquilo que foi aquilo que foi obtido como experiência há milhares de anos atrás, pode ser obtido hoje da mesma maneira. In the 19th century, Sri Ramakrishna experimented once again. Sri Ramakrishna é a prova disso. And he realized that it is the same unique existence one attains finally. Porque ele percebeu, ele realizou que é a mesma existência única que a pessoa realiza. So it is a positive science based on reason, intuition and universal experience. Então, é uma ciência baseada na razão, na intuição e na experiência universal. Universal experience, when I mean, it is not just restricted to India or to America. It is universal in nature. Everybody who inquires to the process can realize this. É uma ciência que não está restrita a nenhum país como Índia, Estados Unidos, mas qualquer um que tenha esse questionamento pode realizar essa verdade. But in India, the seers have made the tradition of the Gurukula system to teach this method of teaching of the Upanishads. Mas na Índia existe uma metodologia desse ensinamento. So Vedanta teaches about the strength of one's own real self, known as Atman. A Vedanta ensina a respeito da força do nosso próprio ser, conhecido como Atman. Our attitudes get a new vision and directions by contemplating on one's own real nature. A nossa visão adquire um novo direcionamento quando nós contemplamos sobre a nossa natureza divina. So the sadhus in the Himalayas who meditate on the Vedantic teachings, they say, Os monges que vivem nos Himalaias e meditam sobre esses ensinamentos da Vedanta dizem: so what do one guess? Naya drishti milta hai जीवन को देखने की. We obtain a new angle of vision in our lives by studying Vedanta. Eles afirmam que ao estudar a Vedanta se obtém um novo ângulo de visão. Vedanta is the world's most ancient, broadest and deepest spiritual philosophy. É uma filosofia muito antiga. So it not only expounds who you really are, Não apenas expõe o que você é em realidade, and what is the reality of this universe, qual é a realidade deste universo, it also guides properly you to realize this truth for yourself. mas ela também nos guia de maneira a realizarmos essa verdade por nós mesmos. The teachings is universal in its application E ela possui aplicação universal and is equally relevant to all human beings, e é relevante para todas as pessoas, irrespective of any background he belongs to. independente de qualquer background que a pessoa pertence. Anyone who is eager to explore the true nature of one's own self can understand the teachings of Vedanta. Aquele que quer explorar a natureza do seu próprio ser pode entender os ensinamentos da Vedanta. If there is one scriptures which has inspired and sustained the Hindus for millions of millennia, is the teachings of the Upanishads. Os Upanishads vêm inspirando as pessoas por muito tempo. So Upanishads is the basis of the Hinduism, E os Upanishads eles constituem a base do hinduísmo. based on reason, intuition and universal experience. Eles são baseados na intuição, na razão e na experiência universal. So why Indians ask so many questions? The moment you start spirituality, they keep on asking the questions. Por isso existe tanto questionamento na filosofia hindu. Because the philosophy encourages to inquire into knowledge. Porque a filosofia encoraja esse questionamento. The other parts of the personal God and all are actually the reflections of the Upanishadic teaching when understood properly. As práticas devocionais de adorar deuses através de imagens são uma reflexão desses ensinamentos dos The Upanishads. path of even through the duality to experience that unity of existence is established. The path of the inquiry through the duality of personal God and the individual, also finally leads to the unity of existence only. Sim, é o caminho da dualidade, né? Ele termina no caminho da unidade. So Vedanta, to summarize, it advocates the triumph of the spirit over the matter. A Vedanta, então, ela afirma a vitória do espírito sobre a matéria. So the triumph of the man over the nature, which is trying to crush him. A vitória do ser humano sobre a natureza que está tentando fazer com que ele, que está sempre o oprimindo. The Upanishadic teachings bring strength and has been preserved with great
tradition of spirituality. Os Upanishads, eles têm muita força, eles vêm sendo preservados com uma tradição. So, preserving that the tradition of teaching, these seers have done immense benefit to the humanity. Ao preservar essa tradição, os sábios eles fizeram grande benefício à humanidade. They have sacrificed to transmit these teachings to the next generation through the Gurukula system. Eles se sacrificaram, fizeram um grande sacrifício para transmitir esse ensinamento. The monks, the 4 months which starts after the Guru Purnima in the month of July is actually meant to teach the Vedanta. Existe uma tradição que os 4 meses seguintes à celebração do Guru Purnima, que é feita em julho, são os meses em que as pessoas estudam mais a filosofia Vedanta. After Guru Purnima, after July, rain commences in India. Porque na Índia, depois do Guru Purnima, que acontece em julho, acontece a estação das chuvas. See, the monks find it very difficult to live the wandering life. E os monges, então, eles não vivem uma vida de peregrinação nesse período. So they take a vow to stay in any one village for 4 months till the rain stops. Então eles tomam o voto de permanecer no mesmo lugar por 4 meses. During those 4 months, they teach this Vedanta to the people who come to listen. Durante esses 4 meses é que eles ensinam a Vedanta às pessoas que vêm ouvir. So this is how this tradition of teaching of the Upanishadic teachings is still continues. E essa tradição do ensinamento dos Upanishads continua até hoje. Though through the fearless spirit of inquiry into the Upanishadic teachings, pelo espírito destemido de você questionar esses ensinamentos espirituais, they have established a logical conclusion. Foram estabelecidas conclusões muito lógicas. The logical conclusions of the Vedanta on the intellectual part was established by Vyasa Maharshi in Brahma Sutras. Essas conclusões foram colocadas num livro conhecido como Brahma Sutras. Not only they achieved these logical conclusions on the intellectual level, but also experienced the intuitive mystical experience which it is pointing to. Esse livro Brahma Sutras foi compilado pelo sábio Vyasa. Ele mesmo teve a experiência disso. This intuitive experience is beyond sensory and mind's perception. É uma experiência transcendental. Finally, all the experiences beyond mind and senses and body have converged finally to that unitive principle. Todas essas experiências transcendentais, elas levam àquele princípio da unidade. Sri Ramakrishna in the 19th century followed various sects existing in India. Sri Ramakrishna, durante a vida dele, ele seguiu várias práticas de várias religiões existentes na Índia naquela época. Not only that, he went through other religions, other Semitic religions, and experienced that mystical experience of unitive existence. Ele também seguiu outras religiões que não pertenciam ainda a religiões semitas, por exemplo, e alcançou a mesma experiência espiritual da unidade. Finally, he declared, Jatomat Tatopat. As many faiths, so many paths. E Ramakrishna declarou nos ensinamentos dele que, assim como existem tantas fés, existem também tantos caminhos. Based on the experience. Isso é baseado na experiência dele mesmo. Matching the ancient teaching of the Rig Veda. Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. The truth is one. The sages call by different names. Isso faz um eco dos próprios Vedas que dizem, no Rig Veda diz que a verdade é uma só, os sábios a expressam por diferentes nomes. No school of thought, no religious movement, subsequent periods in the history of India. Nenhum movimento religioso subsequente no período na história da Índia has remained untouched by its influence. Every religion, every movement is having embedded with the teachings of the Upanishads. Cada movimento religioso na Índia, independente de qual seja ele, sempre recebeu influência dos Upanishads. Many of the schools and movements could gain acceptability and respectability because they match with the Upanishadic teachings. Eles foram aceitos e ganharam respeito porque eles foram influenciados pelos Upanishads. So every movement which came in trod with the path lighted by the Upanishads was accepted. Todo movimento, então, que estava de acordo com o que os Upanishads ensinavam, foram aceitos. Every movement which did not agree with the Upanishadic teachings were, in course of time, were removed. E todo movimento que não concordava com os ensinamentos dos Upanishads, no decorrer do tempo, foram
removidos. Because the Upanishadic teachings are based on reason, intuitive mystical experience, and experiencing that universal experience. Porque os Upanishads eles são baseados na razão, na intuição e na experiência mística, a experiência universal. Yes, reason, intuition, and universal experience. Razão, intuição e a experiência universal. So now coming to a more simple way of understanding the Vedanta through the definitions. Vamos agora tentar entender a Vedanta através de outras definições. The word Vedanta has got two words, Veda and Anta. A palavra Vedanta vem de duas palavras, Ved mais Anta, em sânscrito. Veda itself means knowledge. Veda significa conhecimento. Anta means the end of knowledge. Anta significa o final. Anta means the end. Anta significa o final. Vedanta means the end of knowledge. Vedanta significa o final do conhecimento. Means the end of knowledge means the goal of the knowledge is attained through the intuitive mystical experience of that unity existence. O significado é que a essência do conhecimento é alcançada através dessa experiência intuitiva mística. Vedanta is also known as called as culmination of all the knowledge. A Vedanta também é conhecido como sendo a culminação de todo o conhecimento. Various knowledge we have in the objective nature, in the inquiry into the self through various paths, various methodologies. Existem várias metodologias de se buscar esse conhecimento espiritual. But the goal of this knowledge is that experiencing that unitary existence. Mas a meta de todos eles é alcançar essa experiência da unidade. So Vedanta says the culmination of all knowledge. E a Vedanta fala que essa é a meta de todo o conhecimento. Since it is a culmination of all knowledge, Vedanta is also called as the highest knowledge. Por ser a culminância, né, a meta de todo o conhecimento, por isso a Vedanta é conhecido como o conhecimento supremo. Since these teachings form the last part of the Vedas, known as Yathartha Vastu investigation, Yathartha Vastu inquiry, the questioning of this one is also known as conclusion of the Vedas. Uma vez que os Upanishads estão na parte final dos Vedas, eles são conhecidos como a conclusão dos Vedas. Okay, means the real nature of every object of your own self, of the universe, is the concluded with this knowledge. A natureza real de todos os objetos do universo são obtidos a partir desse conhecimento. It is beyond all knowledge. Beyond all knowledge, when it means objective knowledge. Esse conhecimento está além do conhecimento objetivo. So meaning the ultimate knowledge, knowing which everything becomes known. There is no more to know anymore. É um conhecimento que uma vez que você o obtenha, você passa a conhecer todas as coisas. So here knowledge means the actual realization, not mere intellectual understanding. Mas isso não é uma experiência intelectual. So intellectually there is a logical conclusion established in Brahma Sutras. Intelectualmente existe uma conclusão lógica que foi estabelecida nas escrituras Brahma Sutras. But the intellect has got on one side it helps us to know the path. O intelecto nos ajuda a conhecer o caminho. But on the other side there is also a danger of misperceiving that I have realized. Mas existe um perigo também em você achar erroneamente que você realizou alguma coisa, mas você só conheceu intelectualmente. So because intellect is actually inclines towards one's own existence, ego, which is called as personal ego. Porque o intelecto nos faz inclinar para o nosso próprio ego. There is all possibility of misunderstanding the logical conclusions as the spiritual experience. Então existe um perigo de você confundir as conclusões lógicas intelectuais como sendo experiência espiritual. So spiritual experience is the proof for our right understanding. Mas as experiências espirituais que são a prova para o nosso conhecimento correto. Till then, scriptures declare the practice and scriptural studies should go together. Até que essa experiência espiritual ocorra, as nossas práticas espirituais devem seguir junto com o estudo das escrituras. We should know the path very clearly. Nós devemos conhecer o caminho de forma muito clara. When we know the path very clearly, most of the confusions will be avoided. Ao conhecer o caminho de forma clara, muitas das nossas confusões vão ser eliminadas. But at the same time,
we should know the purpose of the intellect should finally merge in spiritual experience. O propósito do intelecto é fazer com que a gente alcance a experiência espiritual. So why in scriptures it is declared the path of inquiry is like a double sword edge. Double sword. Double-edged sword. É por isso que eles falam que o conhecimento intelectual é como uma faca de dois gumes. Shurasya dhara nishita durutya. On one side it may help you to achieve, on the another side it may trap also. De um lado, ela pode ajudar você a alcançar a espiritualidade. Do outro lado, ela pode criar armadilhas. So Sri Ramakrishna gives a very simple example to make us understand. Sri Ramakrishna dá um exemplo para explicar isso. Once a person wanted to go and purchase few things in the shop. Uma pessoa queria comprar algumas coisas no mercado. So he made all the list what are to be purchased in the shop. Ele fez uma lista. So finally when he goes to the shop, this list was not there. He had lost somewhere else. Ao chegar no mercado, ele viu que ele tinha perdido a lista. So he did not remember what to be purchased. Ele não se lembrava o que ele tinha que comprar. So again he searched for that list which he had made. He searched what? For that list which he had made. Ele ficou procurando a lista. Finally he got the list. E finalmente ele encontrou. So he see all the list and what are to be purchased, he knew it. Then afterwards he threw the list. Então ele leu tudo que ele precisava comprar que estava na lista, ele entendeu tudo e depois ele jogou a lista fora. So after knowing the list what to be purchased, he did not need that list anymore. Depois de saber o que tinha na lista, ele já não precisava mais da lista. So pointing to this simple example, Sri Ramakrishna said, one should know the scriptures, what it wants us to teach. Ao contar essa história, Ramakrishna disse que a pessoa devia conhecer as escrituras, o que elas ensinam. After knowing the things, what needs to be done, no more scriptures are needed. What is necessary is the spiritual practice. Depois de conhecer o que deve ser feito, não é necessário mais as escrituras. Você deve seguir sua prática espiritual. So the scriptural knowledge, on one side it is a blessing. O conhecimento das escrituras, de um lado, é uma bênção. Because by understanding properly the scripture, our wrong perceptions are cancelled out. Porque ao se entender corretamente as escrituras, as percepções erradas são eliminadas. But after these things, one should dive deep into the spiritual practice. Mas depois disso, a pessoa tem que mergulhar fundo nas práticas espirituais. To convert the teachings of the scriptures into one's own spiritual experience. Para converter esses ensinamentos das escrituras na sua própria experiência. So the meaning of the Upanishad is being described as the knowledge of that absolute supreme consciousness known as Brahman. Os Upanishads, então, são o conhecimento da consciência suprema. So the conclusion of the Vedas is also known as Vedanta. A essência dos Vedas é conhecido como Vedanta. The teachings of the Upanishads is also known as Vedanta. Os Upanishads também são conhecidos como Vedanta. The conclusion of the Vedas is the Upanishadic teachings. They are all synonyms. É tudo sinônimo, a conclusão dos Vedas, os Upanishads, Vedanta. So okay, now coming to the definition of the Upanishad. What does this word mean? Vamos agora explicar o que significa a palavra Upanishads. Because in the tradition, they always go with this Padartha and Vachyartha and Lakshanartha. Means Padartha means what does the word mean? Porque de acordo com a tradição, segue-se qual é o significado da palavra. So then they will say what it is actually indicating. Primeiro vem qual é o significado da palavra, depois o que a palavra está indicando. Then they use the Lakshanartha. They use an example to point out that what actually it is indicating. Depois eles usam um exemplo para apontar o que realmente ela está significando. Because the process is through neti, not this. Esse processo é o processo da negação. So finally, when wrong perceptions are negated through the meaning of the word, the meaning of what it indicates, the meaning of what the example indicates, our wrong conception breaks. Finalmente, quando se alcança o verdadeiro significado da palavra, as nossas percepções erradas vão embora. One the traditions declare this knowledge is obtained by going to the Guru and learning it from him. A tradição diz que esse conhecimento deve ser obtido do Guru. Because he knows the tradition of explaining the what word means, what it indicates, and what the example points to. Porque ele conhece essa tradição da palavra, do que ela indica. Because
The one person who has understood it has got a mysterious power to transmit that knowledge beyond the words. A pessoa que entendeu isso corretamente, ela adquire um poder de transmitir esse conhecimento que está além das palavras. At the same time, the qualifications of the disciple is also expected. Ao mesmo tempo, espera-se certa qualificação do discípulo que vai aprender isso. Why the qualification? It needs a certain amount of mental discipline. Qual a qualificação? Necessita uma certa quantidade de disciplina mental. Without the mental discipline, we get distracted. We may understand one thing for another. Sem essa disciplina mental, ocorrem distrações. Você pode entender uma coisa achando que está entendendo outra. So this knowledge is obtained by going to the Guru and learning it from him. Então esse conhecimento ele é melhor obtido através do Guru. So this Upanishad is derived from the root word called as Sad. A palavra Upanishad é derivada da palavra Sad, It has got many meanings. One of the meaning is to lose. que possui muitos significados. Um deles é perder. Another meaning is the movement. Outro significado para a mesma palavra é movimento The third meaning is annihilation, to destroy. ou aniquilação. So putting all these three words together, what does Upanishad indicate? Colocando todos esses significados juntos, o que significa em realidade o Upanishad? So it indicates to the divine knowledge or that spiritual wisdom. Significa aquele conhecimento divino So which loosens our bondage, which loosens our bondage to this body-mind identity. que minimiza o nosso aprisionamento à nossa identidade de corpo e mente. And destroys the ignorance, wrong perceptions. E destrói as nossas percepções erradas, And reveals our real nature. revelando assim a nossa natureza real. And movement points out, leads one to the realization of one's own self, supreme consciousness. E nos leva à realização do nosso próprio ser. The book, the scriptural work, which teaches this wisdom is called as Upanishads. Esse trabalho, então, que ensina esse conhecimento são os Upanishads. The word also means sitting devotedly near. Outro significado para Upanishads é sentar-se perto. Since it represents the secret teaching of spiritual wisdom. Secret means the profound teaching. Significando, então, que representa um conhecimento profundo, Imparted to the worthy disciples because they have undergone to the disciplines. que é transmitido a um discípulo que está preparado através de disciplinas, But at the same time, guarded from the unworthy ones. mas ao mesmo tempo que não é transmitido a pessoas que não têm essa preparação. Upa means upasangamya, to present oneself near to the Guru. Upasangamya significa apresentar-se perto do Guru. How? In the proper manner, De que maneira? De maneira apropriada. prepared sufficiently enough to go through the discipline what the Guru teaches. Preparado de certa maneira para seguir as disciplinas que o Guru ensina. Because these teachings completely removes the atyantika dukkha nivritti, once for all the sufferings of one's life. Esse conhecimento tem o poder de eliminar os sofrimentos da vida. So one should present oneself to the Guru and one should be willing to serve him in a proper manner. Portanto, a pessoa deve se apresentar ao Guru e deve ter esse anseio de servi-lo de maneira apropriada. Serving does not just mean the external service, obeying his commands. Serviço não significa apenas serviço externo, mas obedecer aos comandos, Commands with respect to spiritual practice and teachings. com respeito às práticas espirituais e ensinamentos. That is the real service to the Guru, Esse respecting that knowledge. Esse é o serviço real ao Guru, respeitar aquele conhecimento. So though it may begin so that one is near, one can do external service also. Mas pode começar externamente através de um serviço externo ao Guru. Because whom we respect, some kind of service, that respect is shown through service externally. So whom we respect, we show that respect by doing something to him. Porque aquele que nós respeitamos, geralmente nós demonstramos esse respeito através de algum serviço externo àquela pessoa. So the person whom we love, we show that love through the service, through the action, through the kriya. As pessoas que nós amamos, nós demonstramos esse amor através do serviço àquela pessoa. Because mother loves her child, her children.
A mãe, por exemplo, tem um amor pelos filhos. She expresses this love, her affection towards the children through service, by going through hardships. Ela demonstra essa afeição através do serviço ao filho. So here service means ready to undergo the real commands of the Guru. Aqui no mundo espiritual, esse serviço significa também estar pronto a seguir o comando do Guru. So ni here means nischayena, to squeeze out everything that is objective, to negate everything that is objective, as pointed out by the Guru. O termo ni, que está contido na palavra Upanishad, significa você retirar ou eliminar Everything that is which is objective to one's own self, I. Eliminar tudo aquilo que é objetivo, que está ligado ao seu próprio eu. And also intuitively perceive beyond the triple factors, that is a knower, known and the knowable. E Knowledge. perceber de forma intuitiva aquilo que transcende os fatores, que é o que é o subjetivo, o objetivo, And the process of understanding the knowledge. e o processo de entender o conhecimento. The Sanskrit word used is gnanam, gneyam, gnanagamyam. Means that is one existence itself is appearing as the triple factors. É uma única existência que está aparecendo como se fossem esses três fatores. Because for any knowledge to gain, there should be a knower. I know it. Porque para que seja obtido qualquer conhecimento, deve existir aquele que está conhecendo. There is knowable, which is the objective, which I know. E deve existir também o objeto que você vai conhecer. And there is an action in between the knower and the object, which is called as knowledge, gnanam, through which we know the object exists. Existe uma ação entre aquele que está conhecendo e o objeto de conhecimento, através do qual se obtém o conhecimento. That unit existence, when we say, it is beyond these triple factors. Essa existência unitária, ela vai além desses três fatores. So the root sad means to destroy the ignorance. A raiz sânscrita sad da palavra Upanishad significa destruir, nesse caso, destruir a ignorância. Sad also means the knowledge of that one reality, supreme consciousness. Significa também o conhecimento da consciência suprema. So this knowledge of that supreme consciousness is known as Upanishads. Então, o Upanishad significa o conhecimento da consciência suprema. So Upa means to sit near that knowledge, to contemplate about that knowledge. Upa significa sentar-se próximo, ou seja, contemplar a respeito daquele conhecimento. Ni means to destroy whatever which is objective in nature. Ni significa destruir tudo aquilo que é objetivo em natureza, Till one experiences that ultimate existence, one existence. até que se realize ou perceba aquela existência suprema. So the portion of the Upanishads which are purifying in nature, which bring knowledge in our life by annihilating the ignorance, is known as Upanishads, Brahma Vidya. See, the knowledge which brings the knowledge of one's own self by destroying the ignorance is known as Brahma Vidya. O conhecimento que destrói a nossa ignorância é conhecido como Brahma Vidya. The one who establishes this unitary existence is known as Upanishads, Brahma Vidya. Aquilo que estabelece essa consciência, esse conhecimento, é Brahma Vidya, também Upanishads. The other word is Vedanta, the conclusion of the Vedas. Então, Brahma Vidya, Upanishads, Vedanta são sinônimos, a conclusão dos Vedas. So the conclusion of the Vedas is pointing to that Satya, that truth, ultimate truth. A Vedanta nos leva à verdade última. What is the definition of the truth? Abhaditattvam tat satyam, that which cannot be negated at all. O que é essa verdade suprema? É aquela verdade que nunca pode ser negada. The pure existence, the ultimate truth. É a existência pura. The pointing of the Vedas, that knowledge points to this ultimate truth, which is unchangeable, which cannot be negated, is known as Vedanta, Upanishadic teachings. Vedanta, então, é aquilo que aponta para esse conhecimento supremo que não pode ser negado. So, the purpose of the Vedanta's teaching is to make us realize one's own self. O propósito, então, da Vedanta é nos fazer realizar nosso próprio ser. It also includes to realizing the underlying reality of the whole universe. Também ter a experiência da realidade que está por trás de todo o universo. And also making us realize the underlying reality of one's own existence. E fazer-nos realizar a realidade que está por trás da nossa própria existência. So, to remove the atyantika dukkha nivritti, to remove the suffering of one's own life.
fazer com que todo o sofrimento da nossa vida seja removido and to provide Paramananda Prapti to attain supreme bliss. e fazer-nos alcançar aquela felicidade suprema. So many a times, this does not mean that all the problems of life will disappear. Isso não significa que todos os problemas da vida vão acabar. As long as the body and I exist, the duality continues. Enquanto o corpo existe e a dualidade existe, o corpo, The duality a continues. dualidade continua. But it means that you are no longer influenced by the negative effect on you. Mas você não é mais influenciado pelo efeito negativo em você. Leaving always you in a state of positive and with enduring peace and joy. Isso vai levar você a sempre ter um estado positivo, com paz e alegria. So, with one small anecdote of Vivekananda's life, I shall conclude. Eu vou concluir hoje com uma pequena história a respeito da vida de Swami Vivekananda. So I shall try to narrate in Portuguese. Eu vou tentar narrar essa história em português. So this is the essence of the Vedanta philosophy, which was realized in Swami Vivekananda's life. É a essência da filosofia Vedanta que Swami Vivekananda teve a experiência disso. So the story of this, the incident of this part of life is known as Este Jarro Também é Deus. O nome dessa história é Esse Jarro Também é Deus. Antes de se tornar monge, so Vivekananda era conhecido como Narendranath. Era tratado carinhosamente como Naren. Naren, quando jovem, era muito forte e atlético. Era bom em luta livre, boxe, natação, equitação e corrida. Mas mesmo na primeira infância, ele costumava encontrar grande prazer em passar horas em meditação diante de imagens de barro de Deus. Ele era, no fundo, um sincero buscador da verdade. À medida que crescia, essa tendência pela busca da verdade lentamente tomou um modo diferente. Ele se tornou cada vez mais relutante em acreditar em qualquer coisa sem testá-la. Ele nunca aceitou nada com base na crença. Ele estudou os livros e discutiu tópicos religiosos com os eruditos na época na Calcutá. Mas nenhum professor religioso pôde convencê-lo da existência de Deus. Ele ficou inquieto e vagou pela cidade de Calcutá, em busca de seus grandes filósofos e santos. Em novembro de 1881, ele encontrou Sri Ramakrishna Paramahamsa, por acaso, na casa de um vizinho, um lugar no devoto. Depois de alguns dias, ele visitou Sri Ramakrishna em Dakshineshwar, onde Sri Ramakrishna morou. Ele fez a Sri Ramakrishna uma pergunta muito direta, primeira vez. Senhor, o Senhor viu Deus? Narendra esperava uma resposta negativa, mas ficou surpreso com a resposta real de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna respondeu com Narendra jovem. Sri Ramakrishna respondeu, sim, eu o vejo assim como vejo você aqui. Vejo assim como vejo você aqui. Só que mais intensamente. Deus pode ser percebido, pode ser vê-lo em falar com. Ele é exatamente como eu estou fazendo com você. Mas, quem realmente quer vê-lo? Ele perguntou. Narendra reconheceu que Sri Ramakrishna estava falando com sinceridade, mas não estava preparado para aceitar tudo o que Sri Ramakrishna estava dizendo. Seguiram-se mais algumas visitas em Dakshineshwar. Narendra começou a testar Sri Ramakrishna, que aparentemente gostou bastante da provação. Lentamente, Narendra começou a perceber que havia subestimado Sri Ramakrishna. Mas ainda assim, era difícil aceitar algumas das coisas que ele dizia. Um dia, Sri Ramakrishna muitas vezes disse, fechei meus olhos, eu vi. Fechei meus olhos, eu vi.
Abri meus olhos, eu vi. Vejo apenas Deus. A consciência em todos os lugares. E não digo mentiras. Shri Ramakrishna falou. Fechei meus olhos e vi. Abri meus olhos e vi. Vejo apenas Deus, a consciência, em todos os lugares. E não digo mentiras. Um dia, Narendra e um de seus irmãos espirituais ficaram impressionados com uma das palavras de Shri Ramakrishna. Shri Ramakrishna falou um dia, conversando com devotos, tudo é realmente Deus. Tudo é realmente consciência. So, jovem sentado dentro de devotos ouviram essas palavras. Tudo é realmente Deus. Eles acharam isso muito engraçado. Mal conseguindo conter o riso dentro deles, rapidamente saíram, correndo do quarto de Shri Ramakrishna, perto de rio Ganges. E foram para a varanda adjacente, perto de Ganges, onde podiam rir em paz. E jovens, lá, Shri Ramakrishna, lá, eles gritavam. Shri Ramakrishna falou com grande alegria, enquanto criavam suas próprias interpretações cômicas sobre o tema do Guru Shri Ramakrishna. Shri Ramakrishna está falando, este diabo também é Deus. E essas moças são Deus. Eles gritaram grande alegria, fazendo muitas versões cômicas. Nesse momento, Shri Ramakrishna foi até a varanda, onde os jovens sentados. Aproximou-se de Narendra e o tocou. E tocou Narendra. Quando Shri Ramakrishna tocou, imediatamente o riso de Narendra parou. Narendra imediatamente percebeu a existência de Deus em todos o seu redor. Dentro ou fora, todos os lugares, ele percebeu a existência única, consciência de Deus. Mesmo quando ele voltou para casa, a visão de Deus persistiu em tudo. Ele passava vários dias nesse estado do espírito. Somente quando esse estado diminuiu, que ele entendeu que havia provado a experiência de que as escrituras falam. So, here is a beautiful experience where Shri Ramakrishna is transmitting that unique existence just by mere touch. Uma experiência única em que Shri Ramakrishna transmite aquela experiência apenas pelo toque. Because through touch, he could remove the idea of separation, the impression of the separation in his mind. Porque Shri Ramakrishna foi capaz de eliminar da mente de Narendra aquela ideia de separação. The basis which remained there, the unique existence, he experienced. Ele experimentou, teve uma experiência da unidade. So this was beyond mind and intellect. Que estava além da mente e do intelecto. He experienced his own reality, the consciousness pervading inside and outside. Ele teve uma experiência da consciência unitiva. So the essence of the Vedanta philosophy is pointed out by Shankaracharya in Viveka Chudamani very beautifully. O livro Viveka Chudamani, em Sri Shankaracharya, ele fala sobre essa consciência. In 2 lines, in verse 478, he summarized what Vedanta philosophy teaches. Nesse livro, Shankaracharya ele dá um breve sumário do que significa Vedanta. Vedanta Siddhanta Niruptareshu Brahmaiva Jivaha Sakalam Jagatcha Akhanda Rupa Sthitireva Moksho Brahma Dvitiye Shrutaya Pramanam. The translation is like this. The doctrine of Vedanta philosophy is this. A doutrina da filosofia Vedanta é essa. Vedanta Siddhanta Niruptireshu. The doctrine of Vedanta philosophy is this. A doutrina é essa. So, Brahmaiva Jivaha Sakalam Jagatcha. The Brahman, the absolute, the supreme consciousness. Brahma, o absoluto, a consciência suprema. The Jiva, the individual self. O Jiva. As well as the Brahman, the supreme consciousness. Assim como a consciência suprema. And also this Jagat, the universe, the world. E o universo. Are one and the same. Eles são a mesma coisa, são idênticos. The supreme consciousness, the individual consciousness, the consciousness of the universe are identical, one and the same. A consciência suprema, a consciência individual, a consciência do universo constituem a mesma coisa. To be established in this
non-dual state is known as liberation, moksha, in this intuitive experience. E ter essa experiência intuitiva dessa consciência, isso é que é a liberação. Finally, Shankara quoted, with regard to the authenticity of these doctrines, Veda itself is the proof. Os Vedas são a prova. So here, in Vivekananda's life, through the touch, he could experience the same consciousness within, outside, and the underlying principle as one and the same. Nessa história que eu contei de Swami Vivekananda, ele pôde ter a experiência dessa consciência tanto internamente quanto externamente. And it persisted for many days. E essa consciência, essa experiência de que ele teve, durou muito tempo. So, with this, I shall conclude today's talk. Concluir. Priyata, possa o ser que a meta de todas as orações estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvaigneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.